Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 165 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 477-A e 477-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da resilição dos pactos de emprego. Neste sentido, informa-nos o artigo 477-A consolidado que as dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Muitos pontos merecem a nossa observação com relação ao texto íncito neste artigo 477-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Primeiro, é que ele se aplica única e exclusivamente às dispensas imotivadas. Portanto, todas aquelas causas que tiverem fundamento para a resilição do pacto de emprego motivada não se aplicam a este comando seletista que nos vem a lume através do artigo 477-A, estudado nesta nossa aula de número 165. Portanto, só as dispensas imotivadas, sejam elas individuais, plurimas ou coletivas. As individuais não merecem maior consideração, porque o próprio nome já nos remete à sua composição, que seria, portanto, a resilição do pacto individual de emprego firmado entre o empregador e o empregado, pessoa física individual. As plurimas são aquelas que atingem determinado volume de trabalhadores, e muitas vezes se confundem com as coletivas, porque a linha que separa a demissão plurima da coletiva é bastante tênue e se confundem com muita facilidade. Mas as plurimas seriam aquelas dispensas imotivadas que atingissem não só a um único trabalhador, a um único empregado, mas a diversos trabalhadores, por exemplo, de um setor, de um estabelecimento ou de uma modalidade de prestação pessoal de serviços
por empregado ao seu empregador, que não chegam a ter o volume para serem consideradas como coletivas, muito embora o nosso entendimento, como já começamos a externá-lo, é que as reclamações e dispensas plurimas são, na verdade, encapsuladas pela condição de coletivas. Diz o artigo 477-A, consolidado, que estamos a estudar neste momento, que as dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins. Portanto, qualquer que seja a modalidade de dispensa imotivada, o tratamento legal a respeito das mesmas é o mesmo para todos os fins. Não havendo necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Com relação à dispensa imotivada individual, perfeita a norma colacionada pela consolidação das leis do trabalho neste artigo 477-A. Todavia, com relação às dispensas plurimas ou coletivas, a norma do artigo 477-A da consolidação das leis do trabalho não se aplica, já que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão a respeito do tema, no julgamento do recurso extraordinário 999435, cujo acórdão foi publicado em 15 de junho de 2022, na relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello, implementou a decisão através do seu tema 638 da sua repercussão geral, que é obrigatória negociação coletiva em caso de dispensa em massa de empregados. Ora, o que seria uma dispensa em massa dos empregados? Justamente uma dispensa plurima ou coletiva. Portanto, no caso das dispensas plurimas ou coletivas, o Supremo Tribunal Federal, através do seu tema 638 de sua repercussão geral, definiu que é obrigatória a negociação coletiva em caso de dispensas em massa de empregados. Portanto, o artigo 477-A, quando fala de relações plurimas ou coletivas, não se aplica às dispensas imotivadas sem que haja a negociação coletiva. E, portanto, é preciso sim a autorização prévia da entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho para a sua efetivação. Todavia, a decisão do Supremo Tribunal Federal de ser obrigatória a negociação coletiva em caso de dispensa em massa dos empregados não quer dizer que haja necessidade dessa autorização prévia do ente sindical para que as dispensas imotivadas sejam validadas. Então, o empregador não precisa ser autorizado previamente pelo ente sindical para promover as dispensas imotivadas plurimas ou coletivas. Bastando a mera abertura de diálogo com as categorias afetadas
e o simples acompanhamento da entidade de classe nas dispensas imotivadas, plurimas ou coletivas. Portanto, ao contrário senso do que nos diz o artigo 477-A consolidado, é obrigatória, sim, a negociação coletiva em caso de dispensa em massa de empregados, o que não significa dizer que o empregador não pode dispensar de forma imotivada, plurima ou coletiva, grande número de empregados se não for autorizado pelo sindicato da categoria profissional que os representa. O sindicato da categoria profissional representante daqueles empregados coletivamente dispensados, ele tem apenas a capacidade de promover o acompanhamento daquelas rescisões e não havendo, portanto, a necessidade de autorização prévia do ente sindical para que elas aconteçam, porque as demissões são parte do poderio do empregador na direção dos rumos do seu empreendimento empresarial. É faculdade do empregador, portanto, como já vimos inclusive em nossas aulas anteriores, contratar ou demitir os seus empregados a qualquer tempo, sem que haja necessidade de autorização legal ou mesmo negocial coletiva para que esse ato se implemente. O empregador poderá dispensar imotivadamente a totalidade ou grande número de seus empregados, cabendo ao sindicato da categoria apenas e tão somente acompanhar esta movimentação do empregador, sem que haja necessidade de autorização prévia para que ele possa assim proceder, bastando a mera abertura de diálogo entre o sindicato da categoria profissional e o empregador que pretende a dispensa em massa, plurima ou coletiva de seus empregados. Diz o artigo 477-B da Consolidação das Leis do Trabalho que o plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em tratado plural de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação de emprego, salvo disposição em contrário entre as partes. Portanto, nos anuncia o artigo 477-B da Consolidação das Leis do Trabalho que, se não houver disposição em contrário entre as partes envolvidas, o plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, prevista em tratado plural de trabalho, enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação de emprego. Os planos de demissão voluntária ou incentivada são aqueles planos criados entre as empresas e os empregados, no sentido de resolver aos contratos individuais do trabalho que estão a se movimentar por longas datas, dando a oportunidade daqueles empregados que assim
o desejarem, ingressarem num plano de demissão voluntária ou incentivada. Ou seja, o empregador pode criar um plano de demissão voluntária ou incentivado, ou seja, aquele plano que incentiva com diversas vantagens deferidas aos trabalhadores, aos empregados, para que eles peçam demissão de forma voluntária, resolvendo assim aquelas situações funcionais que perduram por longa data e que já estão se tornando obsoletas com relação tanto às vantagens delas advindas aos trabalhadores, quanto às vantagens promovidas ao seu empregador e, portanto, o empregador, ainda que não deseje dispensar os empregados encapsulados por esses planos de demissão voluntária ou incentivada, oferece aos mesmos a oportunidade de eles mesmos resolverem o pacto de emprego por pedido de demissão, angariando em contrapartida algumas vantagens que, ao alvedrio destes empregados, são de tal monta substanciais que há por eles o interesse de romper o liame empregatício já de longa data. Quando isso acontecer, quando o empregado aderir ao plano de demissão voluntária incentivada, ensejará por ele a quitação plena e irrevogável dos direitos recorrentes da relação de emprego. Portanto, o empregado dará quitação plena e irrevogável sobre todos os direitos advindos daquele relacionamento empregatício quando ele adere ao plano de demissão voluntária ou incentivada oferecido pelo seu empregador, salvo se houver disposição em contrário havida por avença entre as partes envolvidas, que poderá, neste caso, conter uma cláusula em que, em caso de aderência ao plano de demissão voluntária ou incentivada, não haverá aclitação plena e irrevogável de todos os direitos decorrentes da relação de emprego, podendo ser questionados alguns valores ou mesmo consectários do pacto de emprego para reaver compensações que não estão administradas por aquele plano de demissão voluntária ou incentivada. Reforçamos a tese de que somente poderá haver essa quitação geral se não houver disposição em contrário comandada pela avença entre as partes, na ocasião da aderência daquele empregado ao plano de demissão voluntária ou incentivada oferecido pelo empregador ao mesmo. E observamos ainda que a aderência ao plano de demissão voluntária ou incentivada não é obrigatória, pois se assim o fosse, não seria um plano de demissão voluntária ou incentivada, mas sim uma demissão propriamente dita do empregador ao seu empregado e, portanto, todos os consectários do pacto de emprego estariam vivos dentro daquela relação de fim do pacto de emprego.
Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 165 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para solicitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que o sistema poderá entender a necessidade de continuidade deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e promoverá a propaganda do mesmo ao maior número de pessoas. E, portanto, atingiremos a nossa objetividade de levar esse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho até o fim, com o estudo da totalidade dos artigos da Consolidação das Leis do Trabalho. E também, com essas atividades simples, vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de promover a divulgação do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.